Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos muito bem-vindos. Vocês me escutam bem ou tem que aumentar? Tá bom assim? Então, que a gente possa ter aqui uma noite de estudos proveitosos, de boas reflexões. E a gente inicia as atividades da noite com esta pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, que tem como título Age e Verás. Ele vai nos dizer assim: procuras a paz, queres felicidade. Recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes, tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Então, meus irmãos, vamos nesse instante elevar nosso pensamento, buscando a figura do Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. Nos encontramos, Senhor, nesta seara, buscando refletir em torno do Teu Evangelho de amor, em torno das leis que regem a vida. Que possam os Espíritos amigos estarem junto de nós, nos trazendo toda a inspiração, todas as energias que estejamos necessitando para a harmonia do nosso corpo e do nosso espírito. Que possam trazer, Senhor, as orientações para que os nossos pensamentos, as nossas decisões, os caminhos que tomamos no dia a dia, possam sempre representar a Tua vontade em nossas vidas. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua harmonia possam, nesse instante, estar nos inspirando, nos orientando para o bem, a fim de que possamos refletir e compreender a mensagem espiritual desta noite, trazendo-nos os elementos para que sempre possamos conquistar algo mais em termos de plenitude e evolução espiritual. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós trouxemos este tema: a vida convida, mude. E essa imagem, ela é muito sugestiva, né? Na natureza, a gente observa que tudo é transitório, tudo se transforma cotidianamente, a todo instante. E quando a gente vê uma borboleta, né, a gente vê uma das metamorfoses mais interessantes do reino animal. Aquela lagarta que se arrasta com dificuldade, né, que se alimenta, e depois de um período de hibernação, de transformação radical, ela surge como esse ser alado, né, muito belo. Então, em toda a natureza, a gente vai ver que Deus está a nos insinuar que nós precisamos estar nesse processo de transformação, de mudança. É claro que aquelas virtudes,
aquelas conquistas que nós já assimilamos, já desenvolvemos em nosso íntimo, perfeito. Mas a gente sabe que somos seres em construção, em processo de desenvolvimento. E por isso há uma série de elementos que nós, quando fomos direcionados aqui para o mundo físico, nós somos convidados a trabalhar, a transformar, a purificar, a renovar. Então, quando a gente fala, por que mudar, né? E há um comentário de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele diz assim que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Então nós somos como que estudantes aqui no plano físico. Nós temos uma série de materiais, de elementos de aprendizado, e há todo um cronograma de desenvolvimento, de aprendizado desses estudos. O próprio planeta é uma escola em transformação. E os espíritos já na codificação espírita nos falaram que os tempos são chegados. São tempos de mudança, tempos de alteração, de elevação de patamar evolutivo dessa nossa escola planetária. E por isso que nesse processo de transição que nós estamos vivendo, há um certo burburinho, há uma certa efervescência, onde a sociedade, as pessoas estão cada vez mais acelerando os seus processos, mesmo que inconscientemente não saibam por que de tanta pressa. Então, quando é chegado o tempo da mudança, inevitavelmente elas acontecem. Por mais resistências que a gente coloque, a lei divina, ela sempre sobressai. E Kardec segue então nos dizendo que as revoluções morais, sociais, elas se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, quando há o tempo de uma ideia nova, de um método novo se implantar no mundo, não há força capaz de interromper esse processo. E a gente sempre lembra, né, para exemplificar, o astrônomo Galileu Galilei, ele descobriu, chegou à conclusão de que era a Terra que girava ao redor do Sol, e não o contrário, como se acreditava até então. Mas a igreja que dominava, tinha o poder no mundo na época, a Santa Inquisição entendeu que essa ideia de que a Terra é que girava ao redor do Sol, ela contradizia o que estava nas Escrituras, na Bíblia. E, portanto, Galileu Galilei ele foi obrigado. Ou você se retrata publicamente dessa tua tese herética, ou você vai para a fogueira. E eu acho que, sabiamente, Galileu Galilei tomou a feliz ideia, então tudo bem, deixa que eu assino o papel, né? Porque a verdade, a realidade, ao longo do tempo, ela sempre se impõe. Com o avanço da ciência, os instrumentos puderam, então, atestar que o Sol, né, a nossa estrela, é o centro do nosso sistema. E o planeta, então, gira ao redor do Sol. Então, ao tempo certo,
quando as condições foram favoráveis, as ideias vão se implantando no mundo. E a gente vai vendo que todas as coisas que regem a vida material, elas estão se implantando, se desenvolvendo cada vez mais rápido. E eu achei interessante uma palestra que eu estava assistindo, que ele trouxe alguns dados sobre alguns produtos de mídia e o tempo que levou para esses produtos atingirem 50 milhões de usuários. E ele cita que após ser desenvolvido, o telefone levou 75 anos para atingir esse público de 50 milhões de pessoas. O rádio depois levou 38 anos. A TV, 13 anos. A internet, 4 anos. O iPhone, 3 anos. O Instagram, 2 anos. Aí ele cita 2 joguinhos que eu confesso que eu não conheço, não é do meu tempo, mas um joguinho Angry Birds, 35 dias, e o Pokémon Go, 15 dias. Então hoje surge determinada ideia, determinado produto, e se ele cai nas graças da coletividade, ele chega a muitas pessoas quase que instantaneamente. Se do ponto de vista material isso está acontecendo, já do ponto de vista moral e espiritual, a impressão é que a gente ainda anda como as tartarugas, né? Num passinho, devagarzinho, com aquele bicho preguiça, né? Que faz tudo em câmera lenta. E a espiritualidade tem nos cobrado que com essa mesma atenção que a gente dá à mudança material, a gente precisa dar às nossas mudanças internas, aos nossos desenvolvimentos espirituais a que somos convidados. E a vida então nos pede adaptação. Para que a gente mude, a gente precisa se adaptar a esse novo plano divino para os próximos tempos do planeta. E para que a gente se adapte, a primeira coisa que a gente precisa é a consciência de que precisamos mudar. E isso não é uma coisa óbvia. Eu lembro que tempos atrás eu atendi uma senhorinha bem idosa e ela estava com uma dificuldade respiratória muito severa. Então ela falava, ela não conseguia terminar uma frase sem ter que descansar, assim, para puxar o ar, para respirar. Era até um pouco, dava uma certa aflição de conversar com ela, porque ela tinha essa dificuldade. E aí ela me contou que estava com efizema pulmonar. E eu perguntei para ela, e a senhora fumou durante muito tempo? E ela me disse assim, fumei não, eu ainda fumo. E aí é quando a gente fala nessa consciência de que a gente precisa mudar, muitas vezes a gente está sofrendo já a consequência de um hábito, de uma situação, de uma característica nossa, de uma forma muito clara, muito nítida, e nem assim a gente se conscientiza de que a gente precisa virar a chave, fazer alterações. E eu sinto, aqueles que fumam, me desculpe, mas é só um exemplo. Assim temos inúmeros outros hábitos e características, né? Depois que a gente se conscientiza da necessidade de mudar, nós precisamos ter uma velocidade de resposta. Porque imaginemos essa senhorinha, ela deve ter começado um processo de dificuldade respiratória e tal, há bastante tempo. O efizema não se instalou assim do dia para a noite. Talvez se ela tivesse se conscientizado antes, ela
teria tomado a atitude com o tempo. Porque agora, quando você está a portas do desencarne, quando o teu corpo não tem mais retorno, agora passou o tempo da resposta àquela situação. Então a vida ela vai nos trazer diversos convites para a mudança. Mas se a gente não tiver esse clique da iniciativa de responder a essa demanda no tempo certo, a gente vai desencarnar na mesma condição em que reencarnamos. Então nós precisamos daí da capacidade de aprender. É a capacidade de você identificar, eu preciso mudar tal coisa. Aonde que eu vou buscar os elementos que me deem sustentação na minha mudança? Quais as informações, quais os estudos, quais as referências que eu preciso? Isso serve tanto para o plano físico, nas nossas atividades profissionais, quanto nessa necessidade íntima de aprimoramento. E nós precisamos ter a capacidade de escutar. E aqui não é só a capacidade de ouvir o que alguém fala para nós, mas é ouvir a vida, ouvir as situações que chegam até nós. E não são coisas simples, né? E aqui nós temos a imagem para exemplificar todo esse processo da Kodak, né? Ela era líder de fotografia. Vocês lembram aquelas máquinas antigas, né? Que você tinha que depois ir revelar as fotos? E com o advento das máquinas digitais e depois agora com os celulares, tudo isso foi se tornando obsoleto, ultrapassado. Mas a Kodak teve dificuldade de responder a isso no tempo certo. E teve que entrar num processo de recuperação judicial, de reestruturação. Então a adaptação, ela não é algo simples. A mudança não é algo simples, né? E toda mudança gera incômodo. Porque o nosso cérebro físico, ele foi programado para automatizar os processos, para fazer as coisas gastando o mínimo de energia possível. Então, para aqueles que são motoristas, devem lembrar, quando iniciava-se o processo do aprendizado para dirigir, a gente tinha que pensar, né? O que eu faço? Eu tenho que girar a chave, eu tenho que pisar na embreagem, depois eu tenho que ficar trocando de marcha em determinada sequência. Depois que a gente automatiza o processo, você faz inconscientemente, porque as linhas da cognição já foram planificadas. Do ponto de vista moral e espiritual, desde as outras encarnações, nós aprendemos a fazer as coisas de um certo jeito, e às vezes de uma forma viciada, de uma forma torta, né? E o que acontece? Quando a gente vem de novo para o corpo físico, nós temos a tendência a rememorar aquela forma como a gente agia. Então, se eu, numa vida passada, eu era um ladrão, nessa vida tem lá uma bolsa, tem ali um valor, alguma coisa, eu tenho no meu íntimo uma tentação de me aproveitar da situação e roubar algo. Então a gente não vê muitas vezes na psicologia, tem pessoas que são ricas, pessoas que financeiramente não precisariam roubar. E quando tu vê, ela vai numa loja lá, ela esconde uma coisa e tal, porque é um vício moral, que o cérebro ele está programado para agir daquela forma.
E por isso que, para que a gente mude, a gente tem que forçar o cérebro para reprogramar as nossas atitudes. E dois exemplos que eu trago em paralelo, que eu acho muito interessantes, assim, dois personagens que demonstraram uma capacidade de mudança muito diferente um do outro. O primeiro é um personagem chamado Públio Lentulus, que era um senador romano, que está lá descrito nessa obra há 2000 anos, de autoria espiritual do Espírito Emmanuel. Então, neste livro, ele retrata uma reencarnação, quando ele foi contemporâneo de Jesus, e era um senador romano, muito orgulhoso, né? Muito soberbo. E ele teve um encontro com Jesus, porque ele foi na calada da noite, meio que em desespero, porque soube que aquele judeu curava as pessoas e tal, e ele tinha uma filha muito doente, que estava à beira da morte. E ele, naquela situação de um pai aflito, ele foi até esse judeu, buscando se ele pudesse ir lá e tivesse um remédio, uma cura para a sua filha. Mas é interessante que nesse diálogo com Jesus, Jesus expõe para ele todo um roteiro de futuro. Ele tinha um livre-arbítrio para escolher. Se ele se reintegrasse às leis divinas, ao Evangelho de Jesus, as coisas seriam mais fáceis. Mas se não, seriam séculos de dificuldades, de esforço para a sua renovação íntima. Ele conversa com Jesus, ele sentiu o poder magnético daquele homem, né? E tanto é que ele acaba desmaiando depois do diálogo com Jesus. E quando ele acorda de noite, assim, Jesus já não estava mais na presença dele. E ele volta ao lar e a filha realmente havia sido curada por Jesus. Mas ele fica na dúvida. Não sei, será que foi aquele judeu que curou a minha filha? Pode ser que sim, pode ser que não. E ele, pensando também, Roma não possuía os seus feiticeiros. Então ele teve dificuldade de promover mudanças no seu íntimo, de aceitar a mensagem de Jesus. Um outro personagem histórico, que foi Paulo Estevão, retrata essa vida de dois apóstolos, né? De Estevão e de Paulo de Tarso. E é interessante que Paulo de Tarso também tem um encontro com Jesus, agora um encontro espiritual, quando às portas de Damasco, Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito: quem és, Senhor, né? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ao final do diálogo ele diz: então, Senhor, que queres que eu faça? E depois de um tempo no deserto, num período de reflexão, de transformação íntima, ele vai ser um dos maiores divulgadores do Evangelho. E cumpriu a missão, passando por inúmeras dificuldades, apedrejamentos, até ao final ele é decapitado, né, pelos soldados romanos e dá a vida por Jesus. Então vejam dois personagens que tiveram a mesma oportunidade, mas um preferiu manter o seu status quo. E o outro, Paulo de Tarso, promoveu o seu start, a sua reforma, a sua renovação interior. E quando a gente fala em mudança, é sempre bom a gente lembrar que todas as mudanças obedecem o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer que determinada mudança aconteça na nossa caminhada, que
determinados projetos, determinados sonhos surjam, mas se materializem, e a gente muitas vezes com ansiedade, com aflição, observa o tempo passar, e por mais que a gente se esforce, parece que as coisas não são tão fáceis quanto gostaríamos. Mas é que a providência divina, ela tem o seu tempo de maturação das coisas. Assim como o fruto, ele não fica maduro antes da estação apropriada, todas as mudanças que precisam chegar até nós, elas vão chegar no momento em que a gente estiver preparado para elas. Porque se chegar fora do tempo, a gente inevitavelmente vai entrar num processo de desastre. Eu sempre lembro de um programa que eu assisti sobre pessoas que haviam ganhado na Mega Sena, na loteria, milhões de reais. E aí esse programa analisava como é que estavam essas pessoas depois de um tempo, né? E eu lembro de um personagem assim, ele era muito pobre. Ele morava com a mãe e vários irmãos num casebre de chão batido, aqueles casebres bem, todo mundo apertadinho. E ele ganhou na loteria, milhões. E aí ele conta, ele foi morar numa cobertura de um hotel. E aí ele comprava uma roupa hoje, jogava no lixo, usava outra amanhã, e assim por diante. E começou a gastar com as festas, as mulheres, enfim. Acabou que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha ganhado, que não era pouco. E voltou a morar com a mãe e os irmãos no mesmo lugar onde ele se encontrava. E eu pensei, o sujeito não teve nem a capacidade de comprar uma casa decente para a família, que pelo menos depois ele retornar um imóvel melhor. Por quê? Porque essa pessoa não estava preparada para a mudança. Ela não tinha condições mentais, espirituais, de ter bastante dinheiro para trabalhar, para administrar. Parece interessante, mas é um fato. Então todas as mudanças, elas vão vir para nós no tempo correto. E aí eu trago aqui alguns conselhos de Emmanuel, no que diz respeito a essa questão da nossa postura para a mudança. Quando ele diz, não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes mudar a ti próprio. Então muitas vezes a gente se perde querendo que os políticos sejam todos honestos, que as coisas na sociedade em geral fluam como a gente acha que deveriam fluir, mas a gente não faz a parte que nos compete, a parte que está sobre as nossas mãos, sobre a nossa capacidade de ação. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. A vida, ela vai responder segundo os nossos desejos, as nossas tomadas de decisões. Mesmo quando a gente erra, para que as coisas levem a um desastre, normalmente precisa de várias ações em sequência. Eu estava esse tempo uma reportagem sobre o acidente do avião da Chapecoense, e a gente vê que foram vários erros sucessivos para que, no final das contas, o avião ficasse sem combustível e acontecesse o acidente. Às vezes na vida a gente faz pequenas coisas de uma forma equivocada, atabalhoada, e isso vai nos conduzindo gradativamente para um caminho equivocado. E aí lá na frente, quando o tronco já está todo torto, é bem mais difícil o processo de transformação, de mudança para o eixo correto. Emmanuel também nos diz, ouvindo sempre mais
e falando um tanto menos, conseguirá numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigurem francamente absurdos. Isso é interessante de a gente ouvir aquelas pessoas que não gostam da gente. Talvez a gente não tenha inimigos propriamente dito, mas tem pessoas que são duras conosco, que às vezes nos falam coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas, como diz Paulo de Tarso, ouve, analisa e retém o que é bom. Porque às vezes os nossos amigos, por bondade, não nos falam certas coisas que a gente precisaria ouvir, porque são realidade. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Daí a importância da resiliência, né? Às vezes a gente é muito inflexível, congelado em determinados pontos de vista, determinadas formas de agir, e quando a tempestade vem, se você não é flexível, o vento te quebra, né? E eu sempre lembro de uma reportagem dessa senhora uma professora chamada Andréia Lisboa Salgado. Em 2003, se eu não me engano, ela estava passeando na praia com aqueles banana boat, né? E veio uma lancha, e essa lancha passou por cima deles, e ela teve as 2 pernas amputadas. E o que chamou a atenção dela é que a postura dela foi ainda de agradecer por estar viva, porque ela poderia ter desencarnado naquele evento. E depois ela vai dizer assim: como é certo que eu não terei minhas pernas de volta, não adianta ficar na cama chorando. Tenho de ficar boa para cuidar da minha família. Tento usar minha energia para mudar o enredo dessa história. E aí tem uma foto dela aprendendo então a usar as próteses, né? Depois ela escreveu um livro e busca estimular as pessoas para que busquem superar essas dificuldades que a amputação, por tantas, seja por acidente ou por doença, muitas vezes causa. Não é que você é feliz com a limitação, mas você tem a resiliência de não deixar que essa dificuldade te destrua, te coloque para baixo. Emmanuel ainda nos fala: admira as estrelas, mas não te descuida dos sinais do trânsito. Então, às vezes a gente pode dizer: eu quero mudar tal coisa. Mas você precisa agir, você precisa colocar em prática as tuas vontades, os teus anseios. É aquela história do regime que vai começar na outra segunda, né? Todo final de ano, aqueles planos que não se iniciam, não terminam. Então a gente tem que muitas vezes buscar materializar as mudanças que eu só estou sonhando. Claro que esse é o primeiro processo mental, mas depois eu preciso fazer com que as coisas surjam no mundo. Os outros terão talvez muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela em que Deus te colocou para que faças o melhor. Esse é um contraponto. Por um lado, você deve ouvir o que as pessoas dizem, te falam, mas por um outro, é preciso uma reflexão interna de saber que, no final das contas, a gente presta contas da nossa vida somente a Deus. Então ninguém vai ter o direito de nos tutelar. E sempre olhando para o outro é fácil, né? Que dar conselho, achar o que é melhor para o outro. Vai vestir o sapatinho que o outro está vestindo para ver aonde o calo aperta, né? Então é preciso que cada um de nós também façamos essa reflexão. Será que eu preciso mudar porque eu quero?
ou eu estou mudando como a biruta, que o vento vira para cá, eu viro para cá, e eu não tenho uma identidade, eu não tenho uma postura, eu não sou aquela pessoa de princípios, eu não tenho crenças próprias, eu apenas sou Maria vai com as outras e faço o que me dizem, né? E por fim, não esperes pela morte do corpo físico para realizares o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier o que ele mais ouvia dos espíritos em termos de vivência espiritual e tal. E o Chico diz que o que era mais comum era que os espíritos lamentavam o tempo perdido aqui na Terra. Eles retornavam ao plano espiritual e aí identificavam, olhando para trás, os anos que passaram aqui no mundo e não aproveitaram as horas aqui para promover as mudanças e a elevação que a vida convidava. Então, o convite da noite é que a gente possa refletir, né? Quais as mudanças que eu preciso fazer em mim e em minha vida? Talvez alguma coisa material, mas principalmente de ordem moral, de ordem espiritual. Porque toda mudança para melhor, toda elevação espiritual, vai me transformar em alguém mais feliz, com mais paz, com mais felicidade no coração. Meus irmãos, então vamos nesse instante, novamente em clima de oração, buscar elevarmos a nossa mente, o nosso coração, às regiões espirituais elevadas, buscando na figura de Jesus a nossa referência maior. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de reflexões, por estarmos nesta seara, onde buscamos entender melhor os Teus ensinamentos, a Tua orientação, que sabemos ser o roteiro seguro para as nossas vidas. Traz-nos, Senhor, a Tua inspiração, que possamos sentir a Tua presença, o Teu amparo, a Tua fortaleza, para que possamos superar todos os desafios, todas as questões que envolvem a nossa caminhada aqui no mundo. Abre os nossos olhos, abre o nosso olhar, a fim de que possamos vislumbrar aquilo que precisamos fazer para levar um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de luz a todos aqueles irmãos que passarem pelo nosso caminho. Que a Tua inspiração, Senhor, possa ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja.